É um parágrafo. Atrasado 4 minutos. 4 minutos atrasado. 3 minutos. Então vamos fechar os nossos olhos do corpo físico, procurar respirar profundamente, levando o oxigênio novo para os nossos pulmões, retendo-o um pouco e depois exalando o monóxido de carbono já transformado. Exercício no qual nós podemos dar um comando mental e deixar de lado preocupações, ansiedades. Na maioria das vezes não é grande preocupação, mas as ansiedades do dia a dia, para que nós possamos nos entregar esse momento ao Mestre Jesus, nas mãos também dos mentores da casa, a fim de realizarmos a ágape de amor, que é estarmos com Jesus, porque foi Ele mesmo quem nos orientou que ali, onde tivesse 2 ou mais, Ele estaria presente. Assim, em nome de Jesus, nós vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde, essas memoráveis quinta-feiras, na companhia dos mentores, dos diretores da casa e dos amigos queridos que aqui estão também nos prestigiando, para que possamos, ao iniciar o trabalho, aplicarmos nas nossas vidas a lição que o Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Aberto os trabalhos, com o nosso abraço, com o nosso carinho, vamos hoje meditar sobre os tormentos voluntários, que é o capítulo. É o capítulo 5? Quinto. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, né? Posso ler, Célia? Isso é muito importante. Pode. Nós já somos bem-aventurados, né? Sim. Então, por favor. O homem... Deixa eu, antes de dizer, apresentar a nossa amiga, que para quem não conhece, viu, João? A professora, a didática dela é fantástica. Então, Eu sou professora nova. É professora, como não? Não. Professora da vida? Maria Luísa, que é isso? Vamos lá. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar os insensatos como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Desculpa, eu não consegui. Tá tudo bem. Pobres, insensatos, com efeito que não sonham, e talvez amanhã lhes será preciso deixar
todas essas futilidades, cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação do céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. É acalmo no meio das tempestades da vida. Não será felicidade? Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos concita a meditar sobre as aflições da vida que estão presentes em todos os momentos, desde a hora que nós levantamos do corpo físico até o momento que voltamos a deitar. Faz parte de nossa vida. E na prática, muitos dizem que essas aflições que nos acompanham por causa da necessidade do nosso crescimento e da nossa elevação espiritual, às vezes parece um paradoxo. Quero dizer com um paradoxo que, como o capítulo enseja, nós falamos sobre essas aflições, muita gente há de pensar, ainda que hilariamente, mas como assim? Se nós formos a um facultativo e ele recomendar uma cirurgia, e nós vamos falar assim, olha, por favor, o senhor, doutor, não dê anestesia, porque nós precisamos sofrer, precisamos ficar aflitos para sermos felizes. Não é verdade. As aflições que nos cercam todos os dias, seja porque encontramos no nosso caminho ao levantar situações aziagas, situações desagradáveis, desentendimento, palavras malsãs, acontece entre os amigos, entre os familiares, em todos os lugares de nossa vida. Até logo, Cida. Acontece esta realidade. E, em primeiro lugar, acontece esta realidade dentro do próprio núcleo familiar, aonde nós estamos, porque é ali a nossa oficina de trabalho. E é difícil, porque nós não criamos hábitos saudáveis para podermos estar alegre logo pela manhã. Ou melhor, como diz o Santo Evangelho, dar graça a tudo que recebe. Se fizéssemos uma enquete aqui entre nós vamos chegar à conclusão de que a maioria de nós ainda não aprendeu a dar graças em todas as coisas que recebe. É simples imaginar que nós aqui estamos nesta casa abençoada. Estamos com Jesus, por Jesus e em Jesus. Estamos com os amigos espirituais que nos cercam, que nos ajudam, que nos protegem e nos amparam. E muitas vezes nós achamos que a tormenta da vida, o vendaval da vida, oh meu Deus, por que será que o Pai consente que algumas pessoas estejam passando agrúrias diante daquela guerra fratricida que está ocorrendo agora na Rússia? Por que será que temos pessoas que estão viciadas com a bebida? Se não, estão drogados, caídos pelas ruas, passam frio, passam fome. Será que isso não tem um propósito? Será que Deus não está vendo essas coisas? Pergunto eu, com que autoridade nós vamos indagar ao Senhor da vida sobre essa situação? Quem somos nós para organizarmos socialmente a humanidade?
Nós somos pecadores. Apesar de sermos criados simples e ignorantes, conforme os conceitos que estão exarados no Livro dos Espíritos, na questão 115, na questão 133 e na questão 804, embora sobre enfoques diferentes, mas está repetida 3 vezes que o Senhor nos criou simples e ignorantes. E a esse propósito, eu tenho comigo sempre uma ideia do neologismo. Muita gente diz assim, sabe, Maria Luísa, nós somos eterno. Eu não concordo muito com isso, na minha visão, respeito àqueles que pensam ao contrário. Mas, porque o eterno é aquele que não tem começo, meio e fim, na linguagem rústica de hoje. Mas nós tivemos um momento de criação, um ponto de partida. Ora, se tivermos um ponto de partida, nós poderíamos usar um neologismo, que seria dizer que tivemos um meio. Depois daí não temos mais fim. Mas as pessoas despedem-se dessa terra, alguns com tenra idade, outros com idade avançada, vida longeva, não é? Quase nonagenário como esse que vos fala. Mas tudo isso tem um propósito. O Senhor da vida nos criou para seguirmos avante. No primeiro mundo, se nós olharmos para um pouco para trás, nós vamos encontrar os mundos primários, onde nós estamos desenvolvendo qualidades. Depois da caverna, nós fomos mudando para as palafitas. E com o tempo, fomos avançando, e Jesus veio, na segunda revelação, dizer, entre outras coisas, quando interrogado pelos seus discípulos, que ele não nos deixaria órfãos. Como faz, mestre? Quando tu fores, como faremos? Eu rogarei ao Pai que vos mandará um novo Consolador. Ora sim, o novo Consolador veio a 18 de abril de 1857, quando a humanidade estava preparada, melhores preparada. Ora, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, não tínhamos preparado para nada. Mas hoje, meu Deus, você pega um celular, você fala daqui na China. Christian Barnard, fez a primeira cirurgia do transplante do coração. Que coisa maravilhosa, como a humanidade avançou. E é por isso que no tempo oportuno, Jesus veio nos explicar, através do Consolador Prometido, a 18 de abril de 1857, na França, no Palais Royal, estava numa manhã de sábado maravilhosa, segundo a historiografia da humanidade, em que na livraria de Chadanti estava exposto um livro dos Espíritos com 504 perguntas, que depois avançou pelos estudos aprofundados da psicologia, avançou e nós temos 1019 questões que respondem toda a vida que nós precisamos. O que faremos da nossa vida? A vida acaba no sepulcro? O que nós vamos fazer? Nós somos ateus, agnósticos, ou o que nós somos nessa vida? Por que nós devemos caprichar na nossa conduta? Temos a palavra doce. Não é doce de açúcar, não é porque somos diabéticos. Não é isso, não. Temos que falar com as pessoas com carinho, tratar, fazer o trato em casa. Oi, Adilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, amigos, eu estou dizendo isso para poder conduzir o nosso pensamento à razão do Evangelho de hoje. Esses tormentos são de que maneira? À toa. Porque o Senhor da vida não tem o que fazer, então, João, ele vai te atormentar. Ele vai dar um castigo para você que você vai ver. Porque você atirou em alguém, você matou alguém, você feriu alguém, você não amou a si mesmo porque não se cuidou. Assim que nós vamos fazer. Deus não faz isso, Deus é de misericórdia, de bondade, e vai nos ajudar a todos. Mas sim, há uma lei
que permite que nós resgatemos todos os nossos compromissos. Não é à toa que acontecem as coisas, acontece por uma causa. Então, Antoine Saint-Exupéry, na França, no século XVIII, disse que a criatura humana carrega consigo? Não. Antoine Saint-Exupéry, a criatura humana será responsável por tudo que cativa. Mas lá atrás, isso não é uma novidade, lá atrás, com Paulo apóstolo, Paulo diz também, com a mesma frase, com palavras diferentes, que a criatura humana carrega consigo tudo aquilo que ela produz, tudo que ela faz. Nós seremos a pessoa que vamos dormir conosco mesmo. Nós estaremos sempre. Por isso que as pessoas, quando vão dormir, às vezes, não conseguem dormir certo, né? Fica virando para cá, a consciência parece estar cobrando alguma coisa. E eu me lembro, inclusive, a título de hilariedade e para mostrar que o Evangelho nosso é sempre alegre, gostoso, contente, porque Jesus era assim, todo mundo sabe. Jesus bailou nas bodas de Canaã, fez aquela metamorfose com a água, transformou a água no vinho da mais rara iguaria. Então o Evangelho nosso é gostoso, alegre, então de vez em quando a gente conta também esses episódios. Mas o interesse é demonstrar que essas palavras que estão colocadas aqui, eu não tomei o cuidado. É Nilon, né? Em Lyon. Flanelon. Fenelon. Então, esses personagens aqui, que estão no Evangelho, todos eles estão vindo explicar o Evangelho para nós. O Evangelho do Cristo. Mas, como o Cristo, naquela ocasião, falava no aramaico, e também nós não estávamos preparados, ele foi dando as pinceladas para que nós pudéssemos entender hoje, no momento atual, conforme a evolução que o nosso intelecto teve. É claro, cada um tem uma linguagem, tem o seu jeito, a Maria Luísa tem o dela, de falar, de expor a ideia. Mas aqui estão eles, os Espíritos, dando as explicações. Este é o Consolador prometido. Então eu conto a história, eu estou contando a história sobre a minha visão. Mas cada um de vocês, ou dos nossos amigos do outro lado da vida, que aqui estão, poderão fazer a concepção daquilo que acha que estão certo ou aquilo que estou equivocado. Entretanto, todos aqueles que pediram a graça de poder falar em nome de Jesus, como Jesus fez quando mandou aqueles 500 da Galileia ir de pregai, não importa se eu sei pronunciar bem, se eu não sei, se eu vou ler e faço como uma vírgula, não está interessando, não. Está interessando a sensibilidade do nosso coração, o nosso ideário de vir e trabalhar. E eu digo trabalhar com Jesus. Olha aqui a Maria Luísa. Está aqui, ajeitou a vida, disse-me que ia fazer uns acertos aí para que não faltasse, porque nós estamos sem o nosso centroavante, né? O marido da nossa querida amiga, Dona Célia, não é? Mas não falta. A Dona Célia vem sempre aqui também, não é? A Dona Cristina, você, o João, vocês estão aqui. Mas com cada um de nós tem outros amigos. Ah, mas será que é verdade? Como eu não sou médium vidente, eu não posso me atrever a dizer, mas na sensibilidade, né, Luiz, a gente percebe que eles estão conosco, aqui e agora. E, aliás, também não são palavras minhas. Paulo apóstolo, lá, depois de Jesus, disse que nada, nenhum pensamento, você nunca está sozinho. Até nos pensamentos. Há sempre uma pleide de testemunhas nos observando. Se eu estou sendo sincero, ou se eu estou tendo um discurso muito bonito, às vezes a gente tem. Tem pessoas
que são verdadeiros poetas para colocar o Evangelho do Cristo. Mas o Cristo falava tão simples, e ninguém falava como ele. As mesmas coisas, mas ninguém falava como ele. Então, esse sofrimento de que nós estamos falando hoje não é nada misterioso. Cada um de nós vai olhar e entender, aplicando em suas vidas, quando sofre e por que sofre. Sofre porque você tem que aprender a lição. Se não passar de ano fazendo a lição, vai ser reprovado. Mas você quer beber? Bebe, filho. O Espiritismo não proíbe ninguém de nada. Esta que é a beleza da doutrina espírita. Não proíbe ninguém. Você quer beber? Quer vir aqui? A casa está aberta. Não quer? Quer falar mal dos outros? Pode. Você quer matar? Pode. Mas o resgate depois que você terá que fazer é para aplicar a lei de amor que Jesus trouxe para nós. Muita gente não sabe o que Jesus veio fazer aqui. Veio trazer a lei de amor, acabar com aquelas guerras que tinha. Existiam guerras, não é de hoje não. Falar, mas tem as cruzadas. Antes das cruzadas, Átila, o rei dos Hunos, Gengis Khan, vamos aprofundando. Mas, traga aqui, mais perto de nós podemos pensar em Tiradentes. O que fizemos com eles? Esquartejamos para dar o exemplo para os outros portugueses que desejavam e tomavam conta da colônia. Então, essas coisas acontecem, mas o que queremos fazer? O que desejo eu fazer? O que deseja você fazer? João, ser feliz? É isso que nós estamos aqui, buscando felicidade através do aprendizado, porque nosso planeta de provas e expiações é para isso. É uma belíssima de uma escola, é um educandário, é uma prisão nesse corpo pesado que nós temos que carregar aqui arrastando aos pés. Com uma certa idade, com uma vida longeva, a gente vai andando devagar. Eu contei semana passada aqui para vocês que a minha sogrinha está fazendo 94 anos. É uma beleza. Mas ela tem algumas dificuldades naturais. E algumas vezes, sabe, Maria Luísa, ela falou assim para mim, Jaime, estou cansada. É natural. Cansa, o corpo cansa. Eu mesmo não tenho mais aquela velocidade e também já estou adiantadinho na idade. E aí eu começo a pensar, mas, meu Deus, por que nas aflições da vida, muitas vezes um filho com 18, 20 anos vai embora e fica um velhinho? Porque aquele velhinho está precisando ainda aprender lição e tem que aproveitar a chance de vida. Clarencio falou para André Luiz, saindo do departamento competente de reencarnação, ao se despedir para um dos nossos irmãos, ele despediu assim, dizendo, seja um completista. André Luiz estranhou, falou, mas que conheço, boa tarde, boa noite, como vai, felicidade, Deus te acompanhe. Não conheço, isso eu vou te explicar. Quem sai do departamento de reencarnação faz promessas tantas, promete tanto, acha capaz de tanto, mas quando está na matéria e se dá conta das facilidades, da porta larga da vida, a coisa fica diferente. Normalmente eles não retornam aqui cumprindo 50% ou 30% daquilo que prometeram. Então, quando foi dito a eles que fosse um completista, Clarencio, que era o mentor de André Luiz, asseverou que ele estava desejando que eles voltassem tendo completado a sua missão. Ô, dona Cristina, só está trabalhando para completar bem a sua missão? Com sinceridade, com vontade. Jesus está vendo, né? Eu acho interessante que nos celulares, não sei se Maria Luísa já viu, a senhora já viu? Então as pessoas, meu querido, seja bem-vindo, Jota. Está ficando de cabelos brancos, que nem eu, né?
Mas, viu, Jota, você chegou agora, você pegar a conversa daí, é curta. O pessoal às vezes está mandando uma mensagem para a gente, aí ele resolve que não ia escrever aquilo, que não ia falar aquilo, se arrependeu. Então, eles fazem o seguinte, eles deletam, mas apaga no celular, aparece. A mensagem foi deletada, você já viu isso? Então fizeram um meme assim, para a resposta, quando a gente fica curioso, o que será que vai escrever? O que será que escreveu? Agora que eu quero saber. Aí tem um meme que põe assim, ó, Deus viu o que você escreveu. Deus viu o que você escreveu. Quer dizer, você fica responsável pelo que você faz, porque a palavra é sua. Então eu quero concluir, eu vou passar a palavra para a Maria Luísa fazer um pouquinho das suas considerações, mas eu quero concluir a minha prosa dizendo que o burilamento para esse sofrimento não são palavras minhas, são de Emmanuel. Se a aprovação te busca, não desanime. A aprovação chega na hora. Aqui em Americana tem um juiz que vinha de Sumaré, não sei se vocês sabem, 51 anos. Ele está aqui acho que uns 2, 3 meses, eu tive poucos contatos, nem físico, porque hoje é tudo pela internet ou pelos meios eletrônicos. Então, ontem, acho que foi ontem, pegou a tal da Covid. E aí, sabe, quando a gente já está com essa certa idade, a Covid é nervosa, ela vem, tem uma comorbidade, levou o homem embora. Eu fico pensando, nossa, que coisa terrível, né? Porque uma pessoa com 50 e poucos anos deve ter filho, mulher, etc. Mas assim. Mas aí então diz sobre o burilamento, Emmanuel, se a aprovação te busca, não desanime, não. Siga, a vida continua além da vida. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Por isso que eu disse no começo, quando nós começamos a nossa prosa, que a gente precisa aprender, criar hábito de agradecer. Quando levanta, obrigado, Senhor. Não precisa uma prece muito longa. Quando chega em casa, não fui assaltado? Que coisa boa, nenhum carro me bateu, ninguém me xingou. Obrigado, Senhor. Só falar isso. Nós temos que fazer, criar esse hábito, porque se nós não tivermos um hábito saudável, nós teremos aqueles malsãs, aquele de falar mal dos outros, de não sei o quê, sabe? Então diz Emmanuel, ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Eu sempre digo aqui, num refrão, eu falo, a vida é bela, colorida e consentida, porque nós pedimos para nascer. Nenhum contingente que nós temos atualmente, de quase 8 bilhões de criaturas, a fila para reencarnar está difícil. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui, pedir a Deus que deixa mais um pouquinho. Não é porque eu sou ruim, ou você é ruim, você não vai embora mesmo. Não, eu não sou ruim, não. Deus está dando uma chance para eu aproveitar aqui, né? Cumprir meu programa, como diz o Clarencio. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás do que sofres, ou porque sofres, ou porque tem uma vida falsa, ou porque teve uma vida que enganou todo mundo e que agora precisou vir sem dinheiro. Não é? Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. É inacreditável que nós possamos imaginar que Deus nos deixou fazer essa travessia por esse mar bravio, não é? Essas tempestades da vida, sem nos dar uma proteção, um anjo da guarda, ou quer que seja, um arrimo. Nós temos anjo da guarda, todos nós aqui indistintamente temos nosso anjo da guarda. E quero dizer que às vezes não temos um só, temos um monte. Claro que temos um mais afinado, mais próximo, mas que está sempre perto de nós. Então eu gostaria de que Maria Luísa fizesse seus comentários. Peço o perdão de ter alargado muito, porque advogado italiano, né? Eu só queria acrescentar, Por favor, Rogério, que além dos compromissos que a gente traz aqui com o nosso plano reencarnatório,
a gente ainda cresce mais pelo que está escrito aqui, pela cobiça e pela inveja. A gente não sabe se contentar com o que a gente tem. Então, a gente acaba se comprometendo um pouco também, além de não seguir o plano, né? Não ser um completista, a gente acaba se comprometendo por isso também. É verdade, Maria Luísa. É a idolatria, né? A gente quer, imagina, o Jota tem isso, tem aquilo, vai assistir meu Palmeirão sempre lá. Eu queria ir também. É a inveja que a gente tem. O Jota vai tranquilo, faça uma boa programação, desejo as bênçãos do céu. É o modus operandi que nós temos que ter na nossa vida. Não podemos ser ególatra. Fulano tem. Aqui entre nós, você lembra do Hortalino? Não chegou a conviver com ele, né? Nosso irmão Hortalino, filho da dona Zolaide, do Carlos, são meus amigos até hoje. Mas numa descontração, ele falou assim, sabe, Jaime, que eu passava todo dia na casa dele, eu e Paulo, né? Caminho da casa, ali onde está o laboratório da Unimed, na Avenida Paulista, Eu sei, eu morava ali. Uma vez só, Então. a casa dele. E eu passava, fazia um ponto, eu e o Paulo, todo dia, tomava café com a vozinha Zolaide, mediunidade extraordinária, Hortalino também. E um dia ele falou assim para mim, brincando, falou, Jaime, você sabe quando o cara fala para mim que ganhou na loteria, eu fico tão contente. Eu meio palhação, falei, mas Hortalino, pensei que você ia ficar contente porque você foi o contemplado. Ele falou, não é assim não, Jaime. É um a menos para estar pedindo, que já está encaminhado na vida. Com certeza. Ele esteve aí esses dias? Ele veio. Ele vem aqui de vez em quando, né? Ele queria os livros dele. Ah, sim. E queria os meninos da... Os livros dele ficaram com o Paulo, né? Então, Ele tinha uma biblioteca fantástica, ele sabia tudo. Quando a gente ia fazer uma palestra, qualquer coisa, sabe, Jota, ele dava o livro para a gente, onde tinha a matéria para você fazer as pesquisas e fazer o comentário. Mas então toda essa prosa assim, mais ou menos alegre, e essa lembrança que a Maria Luísa nos trouxe, é importante, porque nós vamos sair daqui de hoje, e que não nos engane a nossa rasa filosofia. Cada um de nós vai aproveitar uma gota de orvalho ou uma gota de perfume das lições de Jesus. Cada um com a sua palavra, cada um com o seu entendimento, mas vai ver que nós estamos saindo melhores do que aqui quando chegamos. Porque ninguém, absolutamente, que tenha um encontro ou teve um encontro com Jesus, não se modifica e se transforma para o bem. Vamos então agradecer a Deus, fechar os nossos olhos e com os pensamentos elevados no Senhor da vida, através de Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele que é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos dizer ao Pai que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Vamos pedir, Senhor, em nome de Jesus também, por todos os nossos companheiros desta casa de paz e amor, sejam os trabalhadores, sejam os visitantes, sejam aqueles que são os organizadores dos nossos trabalhos, sejam aqueles, Senhor, dos nossos familiares que estejam distantes nesse momento, mas cujo nosso pensamento os alcança para que eles recebam as energias celestes, fortalecendo os seus corações e ajudando-os a enfrentar as dificuldades naturais da vida para o nosso crescimento. Assim, Senhor, queremos pedir também, em nome de Jesus, que nesse instante nos conceda as condições para transmitir as energias celestes, a fim de que no passe podemos ajudar a todos aqueles dos dois lados da vida que estão aqui conosco. Da mesma forma, Senhor, distenda essas energias para os hospitais, as casas de saúde, os orfanatos, aqueles que estão nos presídios, nos cercastos do coração, aqueles que têm a responsabilidade da governança, de zelar pela segurança da população, a educação,
tudo o que nós precisamos, Senhor. Que todos eles recebam o suave perfume de Jesus nesse momento, espalhando por esse mundo sobre a sua governança. Que possamos, Senhor, sair daqui com o coração brando e pacífico, em nome do Mestre. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre. Boa semana, bom fim de semana. Tudo bom. Vai com Deus. Tchau. Tchau. Boa semana. Senhor Deus, obrigado por mais um trabalho na Seara de Jesus. Que a paz do Mestre nos acompanhe.